Olá galera, meu nome é João Batista, eu vou passar aqui por uma pequena reflexão do Santo Evangelho de hoje, Evangelho Dominical da Santa Missa, da Santa Liturgia, né? Evangelho maravilhoso para a gente refletir, né? A gente tem um pouco de uma noção do que é seguir a Jesus, né? O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo do 51 ao 62. Jesus, nesse Santo Evangelho, Jesus envia seus discípulos à sua frente para preparar um lugar para ele, para descansar com os discípulos, e acontece a negação dos samaritanos, não é verdade? O evangelho continua, alguém chega perto de Jesus e pede para seguir Jesus. Mas Jesus deixa bem claro que ele foi rejeitado há um pouco atrás pelos samaritanos, ele não tem aonde inclinar a cabeça, né? Ele dá referência às raposas e os animais que tem, a raposa as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas ele foi rejeitado, né? Ao passar do evangelho, no versículo 59, Jesus disse a outro: Siga-me. Esse respondeu: Primeiro deixa que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olhar para trás não serve para servir o reino de Deus. Jesus deixou bem claro essas duas situações aqui, né? É bom para a gente ter uma reflexão, uma noção do que o nosso Senhor Jesus está falando. Quando ele fala, deixe que os mortos ressuscitem os mortos, Jesus está se referindo, não, possivelmente a gente quando lê esse texto a gente medita, será que ele está falando do pai da pessoa mesmo que está morto? Poderia ser, mas também não poderia. A gente tem que mentalizar nesse texto esse pedido para a pessoa aí sepultar o pai. Ele estaria dizendo assim: deixa eu primeiro terminar os dias de vida de meu pai, que eu estou cuidando dele, e eu te seguirei. Aí Jesus fala: deixe que os mortos ressuscitem os mortos. Quais são essas pessoas mortas? Aquelas pessoas que não servem ao reino de Deus, que não trabalham para o reino de Deus, que não aceitam Jesus, né? A gente pode chamar essas pessoas de mortas espiritualmente falando, não é verdade? Vem outro e fala: deixa eu primeiro me despedir de meus pais. Logo após o evangelho, no versículo 60, Jesus dá essa mesma resposta. Quem põe a mão no arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? A mesma coisa. Essa pessoa ela não queria se despedir dos pais. Ela queria terminar um círculo da vida da sua família, ou do pai ou da mãe que estava cuidando, para aí seguir a Jesus depois. Lembremos que para nós compreendermos um pouco esse evangelho, a Santa Liturgia mostra a passagem de 1 Reis, capítulo 19, versículo do 19 ao 21. O que é que acontece com Eliseu, né? Eliseu pede esse tempo, mas Elias deixa bem claro: vai e volte logo. O que Elias foi fazer? O que Eliseu foi fazer, aliás? Eliseu foi terminar rapidamente o que ele estava fazendo, entregou aquilo, imolou os animais em sacrifício. Quer dizer o quê? Que tudo que ele fez, ele deixou em sacrifício para trás, né? Ficou para trás. Ele entregou tudo ao nosso Senhor e aí ele seguiu definitivamente, fisicamente, a Elias. E daí para frente ele foi ser o servo de Elias, trabalhando para o reino de Deus, né? Que Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento, servo de Deus, não é verdade? Esse deixar, ou esse mortos enterrar outros mortos, significa que a gente muitas vezes somos chamados
mas viremos as costas, né? Como se alguém chegar aí na sua comunidade e chamar você para fazer parte da liturgia de alguma coisa da Santa Igreja. Chega um sacerdote, pede a você, vê que você tem uma boa leitura, a compreensão de alguma coisa e lhe pede, né? Para que você sirva dentro da Santa Igreja em alguma pastoral. Mas você tem algo para fazer, aí você fala, não, deixa primeiro eu fazer aquilo ali, daqui a tantos e tantos meses eu volto. Aí eu faço. Não, é um chamado de Deus. Você tem que buscar esse chamado e daí para frente se aperfeiçoando e tentando melhorar naquela questão que você foi chamado para fazer e fazer bem. E é nesse sentido que o reino de Deus ele é engrandecido cada vez mais por nós leigos, né? E por todo aquele que é chamado, né, por reino. Portanto, quando a gente escuta essa passagem, deixe que os mortos ressuscitem os mortos, nosso Senhor Jesus Cristo ele não está sendo cruel com aquele homem. A gente tem que entender um contexto da história quando você lê a leitura de Eliseu. Ele queria um tempo de saturação, ele queria cuidar do pai que possivelmente não estava morto. Possivelmente, né? O Evangelho não deixa bem claro. Mas possivelmente ele não estava morto. Mas que sim, esse cara pediu um tempo de maturação que Jesus, naquele momento, não era permitido. Né? Porque Jesus estava na sua missão, uma missão de 3 anos. Esse cara queria um tempo de saturação que Jesus, naquele momento, não lhe era permitido. Portanto, a gente, quando recebeu o chamado, temos coragem, ousadia e servir o Senhor. E servir a casa de Jesus, a casa do Deus Pai, de uma maneira simples, né? O que a gente puder fazer para ajudar, a gente faz. Se não for em alguma pastoral, mas se alguém chamar para uma ajuda, até fisicamente de estrutura, né? A gente vai. A gente trabalha nesse sentido. O importante é servir a Cristo, é servir a igreja, né? Salve Maria, viva Cristo Rei. Valeu, galera.